Charles Manson e a sua família se tornariam os assassinos mais infames do século XX. As vítimas morreram de uma forma horrível. Ao cometerem uma série de crimes absurdos e cruéis que acabariam com o sonho dos hippies dos anos 60. E eram crimes hediondos, abomináveis mesmo. Esfaquearam as vítimas várias vezes enquanto imploravam para ser poupadas. Mas como Manson tornou-se esse tipo de indivíduo? Tinha controle sobre eles. Se dissesse pulem, eles pulavam. Como ele conseguiu atrair tantos jovens? Charlie falava que era Deus e o diabo ao mesmo tempo. Será que Manson e seus seguidores eram assassinos por natureza? Dementes. Los Angeles, Califórnia. Eu era policial em Los Angeles e trabalhava na divisão da zona oeste da cidade. E então, no dia 8 de agosto de 1969, recebi um chamado por volta das 9 horas da manhã de um homem na Cielo Drive. Não esperava ver aquela cena quando cheguei na casa. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate was 8 months pregnant. Fui o primeiro a chegar. Quando entrei na casa, vi que estavam todos mortos. À porta da frente, os assassinos escreveram porco com sangue das vítimas. Era uma cena horrível. O sargento Mike McGann foi designado para cuidar do caso. Quando cheguei ao local, vi uns fios cortados em cima de um portão grande. Aí segui pela entrada principal e encontrei um carro parado no meio do caminho com o corpo de Stephen Parent. Stephen Parent, de 18 anos, estava indo embora depois de uma visita ao caseiro. Entrei e vi os corpos de Sharon Tate e Jay Sebring. Sharon Tate, de 26 anos, vivia na casa alugada em Bel Air. E o amigo e cabeleireiro de celebridade Jay Sebring foi visitar a atriz, grávida de 8 meses e meio. Sharon foi esfaqueada inúmeras vezes. Os dois estavam amarrados juntos e a corda tinha sido jogada por cima de uma viga. Continuei pela porta dos fundos e acabei achando Abigail Folger. A herdeira de um magnata do café, Abigail Folger, de 25 anos, estava hospedada na casa dos Polanski. Abigail foi esfaqueada várias vezes. Estava toda ensanguentada e era óbvio que estava morta. E também achei Wojtek Frykowski. Frykowski era polonês. Ele era namorado de Folger e amigo de Polanski. Wojtek também foi esfaqueado inúmeras vezes. Aquela era uma cena horrível. Eu trabalhava na divisão de homicídios há um tempo e já tinha visto muita coisa, mas nada tão tenebroso quanto aquilo. Polanski estava na Europa na época. É claro que ele voltou correndo quando soube que a jovem esposa grávida tinha sido assassinada. Aliás, concedeu uma das coletivas mais comoventes que já presenciei. Estava arrasado. The house is open now. You see a lot of blood all over the place. Cradles, baby clothes, and that's all. É claro que o marido podia ser suspeito. Aí falamos com Roman e ele concordou em passar pelo teste do polígrafo na manhã seguinte no laboratório. Eu acompanhei o teste com o perito e ele passou sem problema. Ficou bem claro que ele não estava envolvido. Ninguém sabia quem tinha feito aquilo, ninguém tinha nem ideia e Hollywood entrou em parafuso. As pessoas começaram a comprar cães de guarda e armas. Houve pânico.
As celebridades começaram a contratar guardas e seguranças, qualquer um que pudesse protegê-las. Hollywood estava completamente apavorada. E os crimes continuaram na noite seguinte. O empresário Leno LaBianca e a esposa Rosemary foram esfaqueados dentro de casa. Os assassinos deixaram mais recados escritos com sangue. Depois do assassinato do casal LaBianca, as coisas começaram a esquentar. O medo e a paranoia tomaram conta de Los Angeles, principalmente no meio cinematográfico, porque, bem, além dos crimes terem sido muito grotescos, foram 169 facadas, somando-se os casos que pareciam aleatórios. Apesar do enorme esforço da polícia, os investigadores não conseguiram identificar o criminoso. Fizemos tudo o que podíamos, destacamos todas as pessoas possíveis para trabalhar no caso. Fizemos de tudo. Investigamos a fundo todas as pistas. 3 meses depois dos assassinatos, os investigadores receberam a notícia que uma jovem da Califórnia tinha feito uma confissão extraordinária. A história era tão estranha que era difícil de acreditar. Era uma história doida, era muito maluca. Susan era uma garota muito gentil. Na época não dava para acreditar que poderia ter feito uma coisa dessas. Ela parecia ser uma menina muito boa. Susan Atkins, de 21 anos, contou às companheiras de cela que ela e um grupo de amigos tinham cometido aqueles crimes horríveis. Se eles tivessem um perfil típico de assassinos, ladrões, estupradores ou assaltantes, ninguém teria ficado chocado. Mas aí começaram a investigar o passado daquelas pessoas. A maioria vinha de boas famílias, de classe média. Leslie Van Houten tinha sido rainha do baile e Tex Watson era um ótimo atleta. Patricia Krenwinkel tinha cantado no coral da igreja e pensado em ser freira. Mas as famílias desses jovens norte-americanos já não os reconheciam. She was like a stranger to me. Eles eram controlados por um duvidoso, mas poderoso líder manipulador. Charles Manson era uma espécie de guru meio satânico, muito carismático, muito inteligente. O ex-presidiário Charles Manson, de 35 anos, liderou sua comunidade de devotos seguidores, capazes de matar seguindo suas ordens. Tinha controle sobre eles. Se dissesse pulem, eles pulavam. O nome Charles Manson viraria sinônimo de maldade. Mas quem era esse guru dominador? E como tinha conseguido convencer seus jovens devotos a cometer homicídios tão terríveis? Em agosto de 1969, em apenas 2 noites, além da atriz Sharon Tate, mais 6 pessoas foram mortas numa das séries de crimes mais infames do século. Os assassinos eram um grupo de jovens hippies, filhos de famílias de classe média, que tinham agido em nome de seu líder espiritual, o ex-presidiário Charles Manson, de 35 anos. Mas quem era esse guru que tinha tanto poder? Manson era o filho bastardo e indesejado de uma jovem prostituta. Ele foi abandonado depois que nasceu e foi criado por parentes. Ele cresceu numa situação bem complicada. Conta-se que uma vez, a mãe de Manson tentou vendê-lo para uma garçonete sem filhos em troca de uma caneca de cerveja. Desde pequeno, ele teve que se virar. Tornou-se delinquente juvenil e se envolveu em atividades criminosas. Quando a pessoa cresce na rua, ainda mais se é baixa e franzina, igual Manson, você tem que aprender a decifrar os outros muito, muito rápido e ver quem consegue vencer e quem não consegue. E Manson era muito bom nisso. Dos anos 40 em diante, uma série de roubos e assaltos à mão armada mandaria o jovem Manson para várias instituições onde ele foi violentado sexualmente. Quando você lê os antigos laudos psiquiátricos e relatórios policiais, fica claro que Manson tinha muito potencial. Mas que alguma coisa aconteceu quando ele ainda era muito novo e que o marcou para o resto da vida.
Nos anos 50, nos raros períodos de liberdade, Manson expandiu seu repertório criminal. Começou a agenciar jovens mulheres em um apartamento em Hollywood. As características que um cafetão precisa para atrair, intimidar e explorar, controlar a vida das prostitutas, oferecê-las, vendê-las e assim por diante, seriam ótimos atributos para os crimes que Manson cometeria no futuro. Charles Manson foi preso novamente em 1960. A sentença era longa e ele decidiu estudar novas formas de pensar. Quando ele estava em Terminal Island, havia um cientologista. Manson aproveitou a oportunidade e cumpriu 150 horas auditoria, termo usado para o processo de reabilitação espiritual. Aí, começou a fazer música. O estilo dele era bem revolucionário para a época. Em suas músicas, ele falava sobre a filosofia da cientologia e das suas observações sobre a natureza humana. Acho que aí Manson já tinha deixado para trás o perfil de criminoso insignificante para atingir a sua plenitude. There's a time for living. O colega de prisão Phil Kaufman conheceria Manson no início de 1967. Foi preso por importação ou tráfico, se preferir. Era só um pouco de maconha do México. Aí fui condenado no Arizona e mandado para o Terminal Island, na Califórnia, onde no primeiro dia eu vi um cara cantando e tocando violão. A voz parecia muito com a de Frank Lane. Look at your game, girl. What a mad delusion. Eu achei o cara muito bom. Aí o interromperam. O guarda virou para o Charles e disse: Manson, não pode tocar aqui. Sabe que tem uma sala para isso. Você nunca vai sair desse lugar, Manson. E o Charlie disse: sair de onde, cara? E continuou tocando violão. O Charles Manson, que o público conheceu, era um homem que tinha passado muito tempo na cadeia, acostumado a obedecer ordens e que se sentia mais à vontade em espaços confinados ou isolados. Quando vemos um homem como Manson que não tem medo de nenhum tipo de punição, temos um indivíduo muito perigoso. If someone beats you with a whip and you love the whip, what's he doing? He's making a fool out of himself. It's heaven right here, Jack, right here. Charles Manson foi preso em 1960. Quando saiu, 7 anos mais tarde, o mundo tinha mudado bastante. Tínhamos acabado de sair dos anos 50. Na época, os adolescentes eram levados no cabresto. Aí, de repente, a contracultura explodiu e nós nos libertamos. O ex-presidiário de 32 anos, que tocava violão, foi direto para o olho do furacão. Tinha milhares de jovens nesta rua para cima e para baixo. Aqui era o centro do movimento psicodélico. 1967 foi um ano muito doido. As ruas viviam lotadas, as pessoas tomavam LSD, dançavam, cantavam e tocavam em qualquer lugar. E os diggers davam comida de graça. Era uma loucura. E a gente estava ali, no meio daquilo tudo. Fizemos uma pesquisa com os milhares de jovens que apareciam na clínica. E 98% deles usava LSD. Charlie percebeu que se andasse por aí falando como se fosse um guru, naquela época, ainda mais em São Francisco, ele poderia juntar um grupo de seguidores bem rápido. You're taught that you can't. They even teach you the word. They give you the words. Take all the words away. And don't think in right and wrong, just think in truth. Dentre os jovens enfeitiçados por Manson, estavam a bibliotecária Mary Brunner, a adolescente Lynette Fromm e Susan Atkins, de 19 anos.
A infância de Susan foi bem difícil. Além do lar desfeito, dos abusos que sofreu quando era criança, Susan Atkins ainda viu a mãe morrer de câncer. Na puberdade dela, ela já era bem problemática. Tão problemática que a família não conseguia controlá-la. Aí, como muitos jovens, ela foi para São Francisco e teve vários empregos. De garçonete a dançarina de topless. E então, Susan conheceu Manson bem cedo, no início da família. E ele era uma figura paterna para ela. Um padrão que seguiria com as outras meninas. Outra jovem que se juntou ao grupo em 1967 foi Patricia Krenwinkel, de 20 anos, rebatizada por Charlie com o nome de Kate. Ela teve uma infância complicada e ainda sofria porque tinha muitos pelos no corpo. Todo mundo sabe que isso pode ser um grande problema na fase da adolescência. E a irmã dela era viciada em drogas e dominava as atenções da família. Então, Patrícia ficava meio de lado. Patricia Krenwinkel contou como conheceu Charlie. Ela o encontrou na praia e ele a levou para um apartamento e falou para ela tirar toda a roupa e se olhar no espelho de corpo inteiro. Aí disse: "Não é a coisa mais linda que você já viu?" Pretty, pretty girl. Cease to exist. Just come and say you love me. E pronto, ele a conquistou. Ela era dele depois disso. Come on, you can't be. Como muitas comunidades dos anos 60, Manson e as meninas arranjaram um ônibus escolar velho e começaram a rodar pela Califórnia. Quando saiu da prisão, Phil Kaufman se juntou ao grupo em Topanga Canyon. Topanga Canyon, condado de Los Angeles. Era incrível. Sabe, era sexo e drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll de verdade. Era sexo à la carte, saca? Eu tinha acabado de sair da prisão, sabe? E aquelas garotas bonitas queriam transar. Era uma época muito boa. O que seduzia era a música. A gente recebia umas meninas que tinham fugido de casa, era bom. Aí elas sentavam e a gente tocava os instrumentos e geralmente isso funcionava, sabe? Era o que as fisgava. Phil Kaufman apresentou Manson a diversos produtores musicais, inclusive ao filho de Doris Day, Terry Melcher. Manson queria assinar um contrato com uma gravadora para difundir sua música pelo mundo. Não podemos esquecer que muita gente nunca tinha ouvido aquele tipo de música. E Manson não conhecia a indústria da música direito, não sabia lidar com aquele papo furado. Se dissessem, Charlie, é incrível, adoramos, vamos entrar em contato. Ele acreditava mesmo. Podia usar calça-boca de sino e ter cabelo comprido, mas eram empresários. E Charlie e a família eram hippies e queriam fazer música de hippie, saca? Era um caos total. As gravações eram horríveis, mas Charlie sempre buscava um som profissional. Era isso. Manson tinha sido rejeitado pela mãe quando criança e agora a indústria da música de Los Angeles fazia o mesmo. Ficou claro que tinha problemas naquele mundo perfeito. Em 1967, depois de passar quase metade da vida preso, Charles Manson, de 32 anos, estava solto em um mundo completamente diferente. Depois de reunir um pequeno grupo de admiradores em São Francisco, Manson e a família começaram a rodar pela Califórnia, recrutando novos membros pelo caminho. Em Los Angeles, a adolescente Barbara Hoyt, de 16 anos, era apenas uma entre os vários jovens que o bando atraiu. Ele era uma figura paterna para todo mundo. Eu admirava. Era muito carismático. Todo mundo me dava muita atenção. Eram todos muito legais. A sensação de aceitação que eu tinha era o que mais me atraía. E acho que devia ser o que mais atraía qualquer um aceita. Dentro de poucas semanas, Bárbara se mudou com a nova família para um set de filmagem abandonado nas montanhas nos arredores de Los Angeles. Local que ficaria famoso. Ah, nossa! Set de filmagem Spring Ranch, Passagem de Santa Susana.
Tem uma energia muito pesada aqui. Tanta maldade saiu deste lugar. E é uma região tão bonita. Nossa. Dá para sentir o mesmo cheiro das árvores. Consigo ver onde o rancho ficava, bem na minha frente. Ali ficava o curral e aqui o celeiro. E em frente, o set de filmagem. Parece tão surreal. Parece um sonho que eu tive há muito tempo. E não realidade. On Never Say Never to Always, Família Manson. Barbara Hoyt vivia no rancho com homens e mulheres que se tornariam assassinos dentro de poucos meses. Dentre eles, Charles Tex Watson, de 23 anos, e Leslie Van Houten, de 20. Leslie Van Houten era de Monrovia e parecia uma típica menina dos Estados Unidos. Ela tinha sido rainha do baile da escola da cidade. Leslie era de uma família abastada, que tinha perdido tudo. Ela acabou procurando consolo nas drogas e teve um caso que levou a uma gravidez indesejada e a um aborto. Como a maioria das mulheres da família, ela vivia num turbilhão, num vazio mesmo. Tex era bem tranquilão. Ele não tentava roubar a liderança do Charlie e fazia tudo o que o Charlie mandava. A família dele era bem sólida, mas alguma coisa aconteceu. Eu acredito que foram as drogas. Ele se desviou do caminho de sucesso que estava trilhando e entrou numa viagem diferente. O sexo livre e a liberdade das relações sexuais o atraíam bastante. Desde relações heterossexuais até as grandes orgias. A jovem Susan Atkins, ou Sadie, como era chamada por Manson, sempre foi uma presença visível. Quando conheci a Sadie, ela estava sentada no chão, encostada na parede, com gente em volta. Aí ela se agachou e soltou um pum. Nossa! Ela gostava de chocar. Eu a achava ótima na época e pensava, uau, ela era livre, sabe? Essa liberdade meio infantil era uma característica a qual o grupo aspirava. O conceito era de que tudo que a pessoa tinha aprendido estava errado. Eles apagariam sua mente e a deixariam como a de uma criança. Mas pensando bem, ao fazerem isso, eles podiam implantar as ideias e filosofias de Manson. Qualquer tipo de crença que você tinha era considerada lixo. Então, as pessoas se esforçavam para parar de acreditar nas coisas que tinham aprendido, esquecer todos os ensinamentos da escola. Até que não tivessem mais opiniões baseadas naquela antiga criação, a pessoa não teria mais aqueles valores passados pelos pais e pela sociedade. Escolhíamos tudo o que fazíamos, entende? As pessoas abriam mão do próprio ego. Quando as pessoas assumem uma nova visão política, uma nova religião, um novo estilo de vida, não é porque um líder, ou mesmo um apóstolo poderoso, ou figuras malignas como Manson, vendam seu peixe muito bem e são tão articulados que convertem todo mundo num segundo. É sempre um processo interativo. Eles precisavam de uma figura paterna, de um guru, e criaram essa imagem dele. Manson precisava de seguidores e de pessoas que prestassem atenção nele. Então os dois lados conseguiram o que queriam um do outro.
Mas nem todos achavam Charles Manson e a sua filosofia irresistíveis. O Charlie e eu fomos a São Francisco, só nós dois. Foi na época que a filosofia dos hippies dizia: seja você mesmo, não deixe te pegarem, seja você mesmo. E eu dizia isso ao Charlie e ele dizia: não, você não vai ser você mesmo. E eu falava: vou, cara. Eu era bem ripongo na época. Foi aí que ele viu que não ia entrar na dele. Depois de um tempo que a gente tinha voltado, eu virei pra ele e disse: Charlie, eu tenho que ir. E ele: ainda está pensando, né? E eu: ainda estou pensando. A sensação de poder de Manson estava crescendo. Em 1968, a clínica do Dr. David Smith estudou o grupo do Rancho Spam. Eu achei que ele estava delirando e beirava a psicose. Manson se referia a si mesmo como Deus. Ele abria os braços, sabe? E inclinava a cabeça e a gente sabia o que queria dizer. Charlie falava que era Deus e o diabo ao mesmo tempo e que todos os homens eram, mas que ele era a síntese dessa dualidade. Ele dizia: me mataram, me penduraram numa cruz 2000 anos atrás e não serviu de nada. No verão de 1969, Manson levaria sua fantasia de Deus às últimas consequências. Los Angeles, Califórnia. No rancho isolado nas montanhas perto de Los Angeles, rodeado por seus discípulos fiéis, o homem que tinha passado metade da vida na prisão começaria a pregar seu evangelho apocalíptico, chamado Helter Skelter. Ele me falou sobre o Helter Skelter. É uma filosofia racista, basicamente, mas ele explicou de uma forma que parecia que Deus queria que todas as flores fossem da mesma cor. Do jeito que falava, parecia algo muito bonito. O termo Helter Skelter veio de uma música dos Beatles. Mas o significado que veio a ter para Manson e o que ele pregava, digamos, para seus seguidores, era uma guerra racial. A gente via os motins, sabe? Na minha cabeça ele estava só dizendo o óbvio. Toda vez que mencionavam a palavra negro, ele ficava irritado porque tinha passado muito tempo na prisão. E então ele tinha visto a dinâmica entre brancos e negros. Ele dizia que os negros iam vencer a guerra, mas que como só sabiam fazer o que os brancos mandavam, não iam conseguir administrar o poder. Aí iam ter que entregá-lo aos brancos que teriam sobrevivido ao Helter Skelter, ou seja, Manson e também a família. Eles iam sair do fundo do poço e assumir a liderança do mundo. O Charlie queria ter as próprias 12 tribos de Israel no deserto, basicamente. E tinha planos para toda uma civilização. Então era um projeto bem grandioso. Se Manson acreditava no que pregava sobre o Apocalipse, não acreditava em nada daquilo. E ficaria muito surpreso se acreditasse. Era um espetáculo, um teatro que ele fazia. Manson não tem problemas mentais, não é psicótico. Ele é manipulador, narcisista e psicopata. Mas não é doente, nem ele nem seus seguidores. O fim do mundo atrai muita gente. Sabe, muitas religiões falam sobre isso. No meio do ano, o clima no rancho começou a sofrer mudanças drásticas. A tensão era muito palpável. O Helter Skelter estava acontecendo agora. O mundo de Manson estava começando a se desmoronar. Barbara Hoyt não sabia, mas em maio, durante uma negociação de drogas, Charles Manson tinha atirado em um traficante. Manson acreditava que o homem era membro dos Panteras Negras. O rancho começou a ter guardas escondidos nos montes de palha e em vários outros lugares. Ele colocou telefones portáteis na parte da frente e na de trás. Dizia que os Panteras Negras iam nos pegar. O Charlie estava ficando paranoico, radical, nervoso e assustado. Nessa época, o Departamento de Polícia de Los Angeles começava a prestar atenção naquele grupo estranho. Tínhamos mandado uns policiais disfarçados para lá para tentar comprar drogas porque eles estavam vendendo e usando um monte de coisas.
Mas nunca conseguimos, porque eles não aceitavam desconhecidos. Alguns integrantes da família ficavam nas montanhas, observando os policiais nos observarem. Todo mundo observava todo mundo. Era divertido. Achávamos divertido. Acabamos prendendo Charlie e também prendemos algumas das meninas. Nós os levamos para a delegacia de Malibu e os fichamos. Quando a gente estava interrogando Charlie, vieram falar que alguém tinha aparecido para pagar a fiança. Perguntei quem era e disseram que o nome do cara era Gary Hinman. Não sabíamos quem era, mas quando falei para o Charlie, ele ficou muito estranho. Salerno não teria como saber que Gary Hinman logo se tornaria a primeira vítima de homicídio da família Manson. Em julho de 1969, Manson e seus seguidores tentaram extorquir Hinman. Quando ele se recusou a cooperar, o integrante da família, Bob Bussoley, tomou uma providência. Quando Hinman disse "vocês estão doidos, não vou dar nada", eles o mataram. Primeiro o esfaquearam e depois o asfixiaram com uma almofada. O grupo supostamente tentou incriminar os Panteras Negras no homicídio, escrevendo recados com sangue e carimbando uma pata de pantera na parede. O assassinato não atraiu muita atenção, mas em um mês, a família cometeria uma série de crimes que faria o mundo todo parar e comentar. Na minha opinião, a motivação para a chacina veio de uma série de acontecimentos que estavam enfraquecendo o poder de Manson. Ele não tinha contrato com nenhuma gravadora, as pessoas estavam abandonando a família e questionando sua capacidade de ser o Messias que dizia que era. Os pontos fracos estavam aparecendo e a última arma dele era o Helter Skelter. Em 8 de agosto de 1969, Manson deu início a uma série de crimes que esperava que fosse atribuída à comunidade negra. Me lembro da noite que ele chamou o Tex. Lembro que fiquei olhando os dois conversando e parecia até que tinha uma nuvem negra em cima deles, algo sombrio. Aí ele falou para eu levar as meninas mais novas para um lugar chamado Wake Up. Ele mandou eu fazer isso, não pediu, mandou. Eu já estava a quase 1 quilômetro e tinha uma casa bem lá para trás. Aí a Sadie ligou para falar para eu levar 3 mudas de roupas pretas para a parte da frente do rancho. Cheguei com as roupas e o Charlie veio falar comigo furioso, querendo saber o que eu estava fazendo ali, se ele tinha me mandado fazer outra coisa. Falei que a Sadie tinha pedido para eu levar as roupas. Aí ele disse, não, eles já foram. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Tex Watson e a novata Linda Kasabian estavam a caminho da antiga casa do produtor musical Terry Melcher, agora alugada pelo diretor Roman Polanski e a sua esposa, a atriz Sharon Tate. Cortaram os cabos dos telefones. Pularam a cerca, entraram por uma janela aberta e aí foi um terror. Ao entrar na casa, o ex-atleta americano Tex Watson teria dito o seguinte aos presentes: "Sou o diabo e vim realizar uma obra do demônio." Aquelas pessoas que eu conhecia, com quem tinha dormido e amado, tinham virado assassinos cruéis. E eram crimes hediondos, abomináveis mesmo. Esfaquearam as vítimas várias vezes enquanto elas imploravam para ser poupadas. Conheci aquelas pessoas, tinha feito amor com elas e agora elas tinham matado um monte de gente. Que mudança! Que reviravolta! Manson não tinha nenhuma empatia, nenhum vínculo emocional com aquelas pessoas. As vítimas morreram de uma forma horrível. Frikovsky recebeu vários golpes no crânio. Tinha cortes enormes na cabeça dele. Provavelmente esta foi a arma que Tex usou para matá-lo. Patricia Krenwinkel correu atrás de Abigail Folger pelo gramado.
A pobre Abigail gritava e corria tentando fugir. Não foi uma morte agradável. Patrícia Krenwinkel reclamava que a mão queimava de dor quando a faca batia num osso. Susan Atkins me contou que Sharon implorava para ser deixada viva para ter seu bebê. Então Patrícia olhou para Susan e disse: "Escute aqui, vadia, eu não me importo com você, você vai morrer." Depois se livraram das roupas ensanguentadas e vestiram as suas roupas normais e voltaram para o rancho. Manson falou com eles e foram dormir. Eles dormiram até tarde no dia seguinte, mas à tarde fui pro trailer do Johnny Swartz e fiquei lá vendo um programa infantil. Aí a Sadie chegou umas 5 ou 6 horas da tarde e falou para eu ligar no noticiário. Ela me mandou chamar o Tex e lá fui eu. Aí ele foi pro trailer junto com outras pessoas. E ficou todo mundo sentado no sofá do Johnny Swartz assistindo ao jornal. A primeira notícia era sobre os assassinatos na casa da Sharon Tate. Foi aí que eu fiquei sabendo sobre os crimes. Não sabia, não fazia ideia de que estava com os assassinos. Alguém comentou que tinha começado bem, algo assim, porque era a primeira notícia. Aí eles riram, acharam engraçado. Lembro que quando estava lá assistindo TV, eu fiquei assustada e pensei: nossa, eu não faço parte desse mundo. Que bom. Na verdade, eu não tinha ideia de como fazia. Naquela mesma noite, as pessoas que Barbara Hoyt considerava amigas sairiam para caçar mais uma vez. Todo mundo estava correndo perigo naquela noite. No dia 9 de agosto de 1969, a assim chamada família Manson já tinha assassinado a atriz Sharon Tate e outras 4 pessoas. Os integrantes invadiram a casa onde ela morava e espalharam o terror. E o pesadelo ainda não tinha acabado. Quando eles saíram para procurar mais vítimas na segunda noite, não tinha ninguém seguro em Los Angeles. Todo mundo estava correndo perigo. Eles iam invadir uma igreja, matar o pastor e pendurá-lo na cruz, mas a porta da igreja estava trancada porque era de noite. As próximas vítimas do grupo foram o dono de supermercados Leno LaBianca, de 44 anos, e sua esposa Rosemary, de 38 anos. Manson estava com eles no carro, até que escolheu uma casa. E aí disse que na noite anterior, na mansão de Tate, eles quase deixaram um casal escapar e que não tinham sido muito eficientes. Ele não queria isso acontecendo de novo. Aí falou: esperem aqui, eu vou invadir a casa. Ele entrou e amarrou o casal. Depois saiu e disse para os seguidores: tudo bem, agora podem entrar para matar os dois. E aí foi embora. Os LaBianca foram amarrados como porcos, prontos para o abate. E depois foram assassinados. Foram assassinatos violentos, horríveis e cruéis. Leslie Van Houten disse a Diane Lake que foi divertido esfaquear Rosemary LaBianca. Quanto mais a esfaqueava, mais gostava. Este é o garfo que Patrícia Krenwinkel usou para escrever guerra no abdômen de Leno LaBianca e depois o cravou no peito dele. O corpo foi encontrado com este garfo enterrado no peito. Aquilo foi um pesadelo. Um pesadelo. Dentre as palavras escritas com sangue das vítimas, estava o termo Helter Skelter. Tex disse que eles tinham ido a uma manifestação e pediu para eu não falar nada. Fiquei com inveja porque meu pai nunca me deixou ir, mas não fora manifestação nenhuma. Estavam matando os LaBianca. Essa história me deixa arrepiada. Ao fim de 2 noites sangrentas,
Os seguidores de Manson tinham assassinado 7 pessoas inocentes, aparentemente sem nenhum remorso. Mesmo na prisão e no julgamento que se seguiriam, a lealdade do séquito de Manson permaneceria inabalável. Tudo que Charlie fazia, eles faziam. Se Charlie dissesse alguma coisa, eles diziam também. Se Charlie fizesse um X na testa, eles chegavam no tribunal no dia seguinte com um X na testa. Se desenhasse uma suástica no dia seguinte, todos tinham desenhado uma suástica. Poucos, além de Barbara Hoyt, aceitaram testemunhar contra o homem que um dia consideraram divino. O que teria levado tantas pessoas a participarem de crimes tão cruéis por livre e espontânea vontade? Eram assassinos por natureza? Manson e seus jovens seguidores tinham nascido para matar? Não diria que Manson já nasceu predestinado a matar, mas acho que a criação dele foi tão ruim que não tenho dúvida nenhuma de que não contribuiu em nada para ele ter uma vida boa, equilibrada. E acho que ele só queria que todo mundo fosse desgraçado. Essa é a única teoria que consegui formar. Não acho que ele já estivesse pensando em matar alguém quando formou a família. Foi um processo lento que foi evoluindo. Aí, em dado momento, ele viu que podia mandá-los fazer o que quisesse. E ele era altamente hostil à sociedade. Eu sei que o Charlie teve uma infância horrível. Ele sofreu muito com o abandono e os abusos. Não acho que ele atraía jovens que já tinham predisposição para matar. Não gosto de pensar que o grupo todo era composto por assassinos por natureza. Não acho que era o caso. Se acho que essas garotas teriam matado mesmo se não tivessem conhecido Manson? Não acredito. Não há nenhum indício de que isso teria acontecido. Já Manson é outra história. Não temos como saber se ele já tinha matado alguém antes, mas com certeza seria capaz disso. Mas do ponto de vista dele, se pudesse convencer alguém a matar no lugar dele, era muito melhor, porque na cabeça dele, isso o absolvia de qualquer responsabilidade direta. Ele estava sempre tentando burlar o sistema e manipular as pessoas. Nada era por acaso. Ele planejava tudo. Manson é um indivíduo extremamente controlador. Quando conversei com Susan Atkins, ela disse que já estava no corredor da morte há 5 anos, quando conseguiu se livrar da influência de Charlie, que ele controlava a mente dos seguidores e que eles acreditavam que ele lia seus pensamentos. Acho que foi uma combinação de um líder louco com drogas psicodélicas e uma população de jovens alienados, num meio que reforçava isso. Eu descreveria como um processo gradual de dessensibilização e condicionamento. Ele já tinha roubado carros, cometido assaltos e muitos outros crimes estaduais e federais. E ele mandou essas pessoas fazerem as mesmas coisas. Todos nós somos capazes de dizer não. Só dizer não. Acho que o Charlie se tornou um monstro por causa da criação que teve. Mas ainda assim podia escolher. Então eu não acho que seja um caso de natureza contra a educação. Todos nós fazemos escolhas e assumimos responsabilidades ao definir nosso próprio destino. A única diferença entre eu e os assassinos é que sinto compaixão pelas vítimas. Eles não se importavam. E eu sofri muito com... eu vou chorar. Eu nunca consegui superar o que eles fizeram. Em 1971, Charles Manson, Susan Atkins, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten e Bob Beausoleil foram condenados à morte. Posteriormente, tiveram as sentenças reduzidas para prisão perpétua. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.